A paz do Senhor Jesus. Que alegria ter você aqui. Sinta-se abraçado pelo amor de Deus e por toda esta comunidade da qual você já faz parte. Este é um lugar de graça, onde corações são restaurados e vidas são transformadas. Seja muito bem-vindo à casa do Senhor. Seu lugar já está reservado no nosso coração e na presença dele. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E que agora juntos possamos exaltar e adorar ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. A paz do Senhor Jesus. Que alegria ter você aqui. Sinta-se abraçado pelo amor de Deus e por toda esta comunidade da qual você já faz parte. Este é um lugar de graça, onde corações são restaurados e vidas são transformadas. Seja muito bem-vindo à casa do Senhor. Seu lugar já está reservado no nosso coração e na presença dele. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E que agora juntos possamos exaltar e adorar ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Só os irmãos todos com a graça e paz, Jesus. Graça e paz, irmãos que nos acompanham pelo canal. Que possamos ter uma manhã gloriosa, uma manhã de adoração a Deus, glorificar o nome dEle. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos os Salmos 33, a partir do versículo 1, que diz assim: Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois os retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério e um instrumento de 10 cordas.
Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e as tuas obras são fiéis. Hoje, dia, irmãos, de glorificar o nome do Senhor, de cantar a Ele, louvar a Ele, como o salmista nos diz, que a sua palavra é reta e Ele é fiel em nossas vidas. Então, que possamos ter gratidão nos nossos corações e louvar a Ele em espírito e verdade, através dos louvores, através da palavra, e através das suas adorações a Ele, através dos louvores, da palavra e também da oração. Amém? Possamos ter uma reunião abençoada e que todos os que estão aí longe, também os que estão perto, uma única voz, louvar o nome dEle. Amém? Possamos louvar e agradecer o nome dEle, e vamos estar orando ao Senhor para que o Senhor possa abençoar a nossa reunião desde já. Santo Deus, nosso amado Pai, no nome santo de Jesus, eu te louvo e te agradeço por esse momento maravilhoso que é estarmos juntos, Senhor. Trazer a Ti as nossas 2 primeiras horas da semana, as nossas primícias da adoração, louvar a Ti em espírito e verdade, Senhor Deus. Possamos esquecer agora nossas petições, as nossas inquietações que estão ali fora. Possamos, com nossos olhos fitos a Ti, Pai, Te louvar e Te engrandecer, Senhor. Esquecer de nosso eu, do nosso ego, e simplesmente Te adorar em espírito e verdade, Pai. Abençoa a nossa reunião, abençoa os louvores, abençoa a palavra, abençoa os irmãos que estão aqui perto, abençoa os irmãos que também estão longe, que estão assistindo, que estão na reunião online. Possa abençoá-los, Pai, no nome santo de Jesus, e que seja feita a Tua vontade sobre nossas vidas, Pai, e que toda honra, glória e louvor seja dada a Ti, Pai. No nome santo de Jesus, que eu Te louvo e Te agradeço, Senhor. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Grupo de louvor, possamos louvar a Deus em espírito e verdade. Amém. Saudamos a igreja na paz do Senhor Jesus. A todos os irmãos que nos acompanham presencialmente, online, graça e paz. Que seja um domingo abençoado para você nesse dia que para nós apareceu aqui nublado, mas que o Senhor tem nos abençoado, e graças a Deus por isso. Vamos nessa manhã celebrar ao Deus que cuida de nós, que nos deu uma semana de livramento, seja qual for. O Senhor, Ele cuidou de você, tenha essa certeza. Então celebramos a Ele dizendo que não há Deus maior. Irmão, não há Deus maior sobre a tua vida. Vamos louvar, vamos adorar a Ele nesse momento. Declara, não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande como este nosso Deus. Como nosso Deus. Que criou os céus. Criou os céus, criou a terra. Criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu
as palmas, glorifica o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O louvor, a melhor coisa que a gente tem dentro da gente é para Deus. Aleluia. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e verdade, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Glória a Deus. Vamos dar salva de palmas, irmãos. Amém. Glória a Deus.
Seguimos louvando ao Senhor. Lugares altos. Que o Senhor tome o lugar dele na tua vida, sobre o teu coração. Trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Vem, Senhor, e toma teu lugar. Vem e toma o teu lugar, lugar de honra. Aleluia. Tens minha vida como altar. Trono, um trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração, Senhor, guarda o meu coração, teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar lugares altos, aonde tu estás. Acima de todos, tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Vem e toma o teu lugar, lugar de honra, Senhor, lugar só pra ti, Senhor. Trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração, Senhor, guarda o meu coração, teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa
ao Senhor, aleluia, que Ele merece. Aleluia. Ainda que a gente não vê pouca gente na igreja, mas o anjo do Senhor está aqui. Ele está preenchendo, aleluia, todos esses lugares. Por isso que temos que fazer o melhor do melhor para Deus, porque Ele está aqui conosco. Vamos aleluia. Eu creio nisso. Crie, meu Deus, meu coração. Aleluia. Meu coração novo. Crie-me, ó Deus. Crie-me, ó Deus, um coração eu
Deus, aplauda o Senhor, que Ele merece. Glória, aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, graças a Deus. Vamos receber agora a palavra do Senhor através do homem de Deus, o ancião. Que você que está nos acompanhando permaneça aí conosco. Logo mais o Senhor entrará já para trazer uma palavra do Senhor para você nessa manhã. Que Deus abençoe a cada um. Antes de ouvirmos a palavra, lembre-se, ofertar é semear no reino de Deus. Não é apenas um gesto, é fé, gratidão e honra ao Senhor que supre todas as nossas necessidades. Quem semeia com generosidade, colhe com abundância. Deus ama quem dá com alegria. Honre ao Senhor com suas primícias. Sua oferta é uma resposta ao cuidado dele. Coloque no coração: generosidade atrai abundância. Amém? Para mais informações sobre como usar sua gratidão e contribuição livre e generosa, envie um WhatsApp para este número que está aparecendo aí na sua tela. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, irmãos. A graça e a paz de Jesus, irmãos. Em primeiro lugar, um prazer estarmos juntos. Você que está aí na sua casa, que nesse momento é o seu local de adoração. Você faz parte da Igreja de Jesus, assim como eu faço e como todos nós fazemos. É muito bom estarmos aqui presentes novamente. Deus abençoe cada um de vocês. E Deus abençoe os irmãos também que estão aqui presentes hoje. E nós vamos hoje trabalhar 4 capítulos da Bíblia. Por quê? Inclusive eu vou pedir uma leitura da Bíblia online, para que fique mais fluida, tal. Que depois eu entro explicando, fazendo as aplicações, tudo direitinho, então vai ser legal. Vocês que estão em casa poderão acompanhar na tela, tá, a leitura dos capítulos, para que não fique cansativo. Na semana passada, nós trabalhamos Gênesis capítulo 29. Qual que é o objetivo dessas pregações? Inclusive, essa noite eu estava orando se deveria continuar essa pregação. Irmãos, e assim, é incrível, eu não terminei nem de orar. Deus falou: pregue, pode pregar. Então, eu entendo que é muito importante a gente prestar mais do que a costumeira atenção, por quê? O capítulo 29, ali nós temos o início da linhagem do Messias, praticamente, com as 12 tribos de Israel, né? Os filhos, os nascimentos, que depois a gente vai relembrar. Aí agora no capítulo 30, 31, 32 e o 35, a gente vai chegar onde Jacó muda de nome, a gente vai ver como Deus abençoou Jacó, a gente vai tirar algumas lições práticas, tá? Então agora, os irmãos podem me deixar pequenininho aí no cantinho da tela e podem soltar o Gênesis 30, depois o 31, depois o 32 e depois o 35 sem interrupção. Gênesis. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse: por acaso estou no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Então ela respondeu: aqui está Bila, minha serva. Deite-se com ela, para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu também possa formar família. Por isso ela deu a Jacó sua serva Bila por mulher. Ele deitou-se com ela. Bila engravidou e deu-lhe um filho. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e deu-me um filho. Por isso deu-lhe o nome de Dan. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: tive grande luta com minha irmã e venci, pelo que o chamou Naftali. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos,
tomou sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então disse Lia: que grande sorte! Por isso o chamou Gade. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então Lia exclamou: como sou feliz! As mulheres dirão que sou feliz. Por isso lhe deu o nome de Aser. Durante a colheita do trigo, Ruben saiu ao campo, encontrou algumas mandrágoras e as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê-me algumas mandrágoras do seu filho. Mas ela respondeu: não lhe foi suficiente tomar de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras que o meu filho trouxe? Então disse Raquel: Jacó se deitará com você esta noite, em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho. Quando Jacó chegou do campo naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro e lhe disse: hoje você me possuirá, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho. E naquela noite ele se deitou com ela. Deus ouviu Lia, e ela engravidou e deu a Jacó o 5º filho. Disse Lia: Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido, por isso deu-lhe o nome de Issacar. Lia engravidou de novo e deu a Jacó o 6º filho. Disse Lia: Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa. Agora meu marido me tratará melhor, afinal já lhe dei 6 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Zebulon. Algum tempo depois, ela deu à luz uma menina a quem chamou Diná. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou, deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para a minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres pelas quais o servi e os meus filhos, e partirei. Você bem sabe quanto trabalhei para você. Mas Labão lhe disse: se mereço sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou: diga o seu salário e eu lhe pagarei. Jacó lhe respondeu: você sabe quanto trabalhei para você, e como os seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Então Labão perguntou: que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos, se você concordar com o seguinte: hoje passarei por todos os seus rebanhos, e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos, e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário. E a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro, toda vez que você resolver verificar o meu salário. Se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada, e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. E disse Labão: de acordo, seja como você disse. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e os pôs aos cuidados de seus filhos. Afastou-se então de Jacó, a distância equivalente a 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos, e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais, e fazia com que esses ficassem juntos dos animais listrados e pretos de Labão. Assim foi formando o seu próprio rebanho que separou do de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros, em frente dos animais, para que se acasalassem perto dos galhos. Mas, se os animais eram fracos, não os colocava ali.
Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó. Assim o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. Gênesis, capítulo 31. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. E o Senhor disse a Jacó: Volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam os seus rebanhos. E lhes disse: Vejo que a atitude do seu pai para comigo não é mais a mesma, não, é o mas Delém. o Deus de meu É o pai Delém, tem né? estado comigo. Vocês sabem que trabalhei para seu pai com todo o empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: As crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. E se ele dizia: As que têm listras serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho: Jacó. Eu respondi: Eis-me aqui. Então ele disse: Olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão lhe fez. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para sua terra natal. Raquel e Lia disseram a Jacó: Temos ainda parte na herança dos bens de nosso pai? Não nos trata ele como estrangeiras? Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo o que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus lhe ordenou. Então Jacó ajudou seus filhos e suas mulheres a montar nos camelos e conduziu todo o seu rebanho junto com todos os bens que havia acumulado em Padã-Arã para ir à terra de Canaã, à casa de seu pai, Isaque. Enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã. Foi assim que Jacó enganou a Labão, o arameu, fugindo sem lhe dizer nada. Ele fugiu com tudo o que tinha e, atravessando o Eufrates, foi para os montes de Gileade. 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó tinha fugido. Tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade. Então de noite Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu: Cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Labão alcançou Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade. Então Labão e os homens se acamparam ali também. Ele perguntou a Jacó: Que foi que você fez? Não só me enganou, como também raptou minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você me enganou, fugindo em segredo, sem avisar-me? Eu teria celebrado a sua partida com alegria e cantos, ao som dos tamborins e das harpas. Você nem sequer me deixou beijar meus netos e minhas filhas para despedir-me deles. Você foi insensato. Tenho poder para prejudicá-los, mas, na noite passada, o Deus do pai de vocês me advertiu: Cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Agora, se você partiu porque tinha saudade da casa de seu pai, por que roubou meus deuses? Jacó respondeu a Labão: Tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de mim à força. Quanto aos seus deuses, quem for encontrado com eles não ficará vivo. Na presença dos nossos parentes, veja você mesmo se está aqui comigo qualquer coisa que lhe pertença, e, se estiver, leve-a de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel os havia roubado.
Então Labão entrou na tenda de Jacó, e nas tendas de Lia e de suas 2 servas, mas nada encontrou. Depois de sair da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Raquel tinha colocado os ídolos dentro da sela do seu camelo e estava sentada em cima. Labão vasculhou toda a tenda, mas nada encontrou. Raquel disse ao pai: Não se irrite, meu senhor, por não poder me levantar em sua presença, pois estou com o fluxo das mulheres. Ele procurou os ídolos, mas não os encontrou. Jacó ficou irado e queixou-se a Labão: Qual foi meu crime? Que pecado cometi para que você me persiga furiosamente? Você já vasculhou tudo o que me pertence. Encontrou algo que lhe pertença? Então coloque tudo aqui na frente dos meus parentes e dos seus, e que eles julguem entre nós 2. 20 anos estive com você. Suas ovelhas e cabras nunca abortaram, e jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca levava a você os animais despedaçados por feras. Eu mesmo assumia o prejuízo, e você pedia contas de todo animal roubado de dia ou de noite. O calor me consumia de dia, e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas 2 filhas e 6 anos por seus rebanhos, e 10 vezes você alterou o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada, ele manifestou a sua decisão. Labão respondeu a Jacó: As mulheres são minhas filhas, os filhos são meus, os rebanhos são meus, tudo o que você vê é meu. Que posso fazer por essas minhas filhas, ou pelos filhos que delas nasceram? Façamos agora, eu e você, um acordo que sirva de testemunho entre nós 2. Então Jacó tomou uma pedra e a colocou em pé como coluna. E disse aos seus parentes: Juntem algumas pedras. Eles apanharam pedras e as amontoaram. Depois comeram ali, ao lado do monte de pedras. Labão o chamou Jegar Saaduta e Jacó o chamou Galeede. Labão disse: Este monte de pedras é uma testemunha entre mim e você, no dia de hoje. Por isso foi chamado Galeede. Foi também chamado Mispá, porque ele declarou: Que o Senhor nos vigie, a mim e a você, quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar minhas filhas ou menosprezá-las, tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. Disse ainda Labão a Jacó: Aqui estão este monte de pedras e esta coluna que coloquei entre mim e você. Então Jacó fez um juramento em nome do temor de seu pai Isaque. São testemunhas de que não passarei para o lado de lá para prejudicá-lo, nem você passará para o lado de cá para prejudicar-me. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes que lá estavam para uma refeição. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos e suas filhas e os abençoou, e depois voltou para sua terra. Gênesis, capítulo 32. Jacó também seguiu seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: Este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Maanaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. E lhes ordenou: Vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: Assim diz teu servo Jacó: Morei na casa de Labão, e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor, para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: Fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos. Pois assim pensou:
Se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então Jacó orou: Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste: volte para sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Pois tu prometeste: esteja certo de que eu o farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Designou cada rebanho sob o cuidado de um servo, e disse-lhes: vão à minha frente e mantenham certa distância entre um rebanho e outro. Ao que ia à frente deu a seguinte instrução: quando meu irmão Esaú encontrar-se com você e lhe perguntar: a quem você pertence, para onde vai e de quem é todo este rebanho à sua frente? Você responderá: é do teu servo Jacó. É um presente para o meu senhor Esaú, e ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos: digam também a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem. E acrescentem: teu servo Jacó está vindo atrás de nós. Porque pensava: eu o apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu o vir, talvez me receba. Assim os presentes de Jacó seguiram à sua frente. Ele, porém, passou a noite no acampamento. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens, e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem um músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Gênesis, capítulo 33. Quando Jacó olhou e viu Gênesis, capítulo 35. Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia, e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore, próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à Luz, que é Betel, na terra de Canaã.
Nesse lugar construiu um altar, e lhe deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele, quando fugia do seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel ao pé do carvalho, que por isso foi chamado Alon-Bacute. Depois que Jacó retornou de Padã-Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei esta terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara, e derramou sobre ela uma oferta de bebidas, e a ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. Eles partiram de Betel, e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E, enquanto sofria muito tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni. Mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna, e até o dia de hoje, aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Israel partiu novamente e armou acampamento adiante de Migdal-Éder. Na época em que Israel vivia naquela região, Ruben deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Jacó teve 12 filhos. Estes foram seus filhos com Lia: Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Estes foram seus filhos com Raquel: José e Benjamim. Estes foram seus filhos com Bila, serva de Raquel: Dan e Naftali. Estes foram seus filhos com Zilpa, serva de Lia: Gade e Aser. Foram esses os filhos de Jacó, nascidos em Padã-Arã. Depois Jacó foi visitar seu pai Isaque em Manre, perto de Quiriate-Arba, que é Hebrom, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos. Morreu em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. E seus filhos, Esaú e Jacó, o sepultaram. Bom, eu gostei desses 4 capítulos aqui do Gênesis, e eu estou fazendo questão de trazê-los, porque a semana passada, quem esteve presente, por isso que eu sempre digo que se você perde uma reunião, irmãos, olha, você perde um pedaço da vida, sinceramente. Porque na reunião cristã é onde a gente edifica a fé, é onde a gente aprende. E outra, nossa igreja é completamente bíblica, né? A gente procura apresentar a Bíblia com as aplicações práticas, com a cultura do Oriente Próximo, com tudo aquilo que é necessário para você criar base, criar raiz de sustentação. Por que eu escolhi fazer isso? Depois de orar, eu entendi que está faltando base para muitos irmãos que me ouvem ainda, a base de encontrar Jesus no Antigo Testamento e entender, né, a linhagem do Messias, não decorar, mas entender, que é muito importante e como é que ela se formou. E nós aprendemos a semana passada, no Gênesis 29, ali está o início com o nascimento de Judá, né, das 12 tribos de Israel. Então hoje eu quero explorar alguns versículos desses 4 capítulos e também aproveitar e trazer, né? Obrigado. Sabe o que eu vou pedir, ô Márcio? Faz um favor para mim, coloca aquela mesinha preta aqui do lado para mim, querido. Porque
porque para mim ficar pegando isso aqui embaixo aqui fica ruim. Coloca ela aqui do lado para mim, por gentileza. Cadê a cinta dela? A cinta dela, cadê? A cinta dela aqui, cadê? Então, o que acontece? Conforme eu estava explicando. Obrigado, Márcio. Então, conforme eu estava explicando, irmãos, é muito importante que nós tenhamos este conhecimento pelo seguinte motivo. Porque quando a gente olha a linhagem do Messias, quando a gente chega até Jesus, Jesus, ele não caiu de paraquedas na história. Não é assim, de um belo dia apareceu Jesus. Não. Existe uma história por trás de tudo isso que é importante que você saiba. Porque se você não conhece a linhagem do Jesus, você desconhece a sua própria linhagem. Porque todos nós somos descendentes espirituais de Jesus. Então é importante que a gente entenda isso, tá legal? Bom, vocês ouviram a leitura do capítulo, eu acho que foi produtivo, e acho que é importante que isso tenha acontecido. Agora a gente vai destacar alguns versículos dentro do capítulo, destacando a cultura do Oriente Próximo em relação ao assunto, destacando a aplicação prática para a nossa vida, destacando como o fator humano, ele é descrito belamente dentro das Escrituras, com seus erros e acertos. E isso que é legal, gente. Eu acho muito importante destacar isso para vocês, porque eu sempre digo, o mundo evangélico é uma grande hipocrisia. O mundo evangélico é uma grande hipocrisia. E o pessoal espera grandes feitos e perfeições das pessoas, sendo que Deus sempre tratou com seres humanos. E isso é muito importante da gente ter na mente, né? Semana passada eu citei aqui uma frase sobre o caso de Jacó e Raquel, sobre a questão de esperar com propósito. Então, não adianta nada a gente ter uma espera vazia. A gente tem que esperar com propósito em Deus. E agora no Gênesis 30, lá no versículo 1 e 2, Raquel, vendo que não dava a filhos a Jacó, teve inveja da irmã e disse, dá-me filhos, senão morrerei. Jacó respondeu, acaso estou eu no lugar de Deus que te impediu de ter filhos? Eu expliquei a semana passada que uma mulher, quando ela era estéril, ela era mal vista na cultura do Antigo Oriente Próximo. E a cultura do Antigo Oriente Próximo, ela é uma cultura patriarcal, o que a gente chama aqui no Ocidente de cultura machista. Então, muitas vezes, nesse caso aqui, claro que não, né? Porque o Jacó já tinha tido filhos com a outra irmã dela, a Lia ou Leia. Mas lá na cultura do Antigo Oriente Próximo, às vezes o problema nem era da mulher, às vezes era do marido, né? Porque também tem homem estéril. Mas a mulher que levava a culpa. Mas nesse caso aqui não era o caso. Então a Raquel, ela, embora o Jacó a amasse muito, ela fica com inveja da irmã dela e o Jacó fica irritado, né? O Jacó fala, pô, será que eu sou Deus agora para abrir tua madre? Eu não sou Deus, eu não tenho culpa disso aí. Exemplo, minha parte eu estou fazendo, se você não tem filho eu não posso fazer nada, né? Aí lá no versículo 22 a 24 desse mesmo capítulo, o que a gente vê? Então Deus lembrou-se de Raquel, ouviu sua oração e a tornou fértil. Ela deu à luz a José, dizendo, que o Senhor me acrescente outro filho. Vejam só, irmãos, que interessante. Às vezes a Bíblia ela usa algumas expressões humanas, né, para a gente poder entender o procedimento de Deus. Quando ele fala aqui que Deus se lembrou de Raquel, não é que Deus tinha esquecido da Raquel. Aí um dia Deus acordou e falou assim, é mesmo, existe a Raquel. Não, nada disso. Quando diz que Deus se lembrou, é que Deus voltou a sua atenção para Raquel. E agora, ela ficou fértil e deu à luz a José. Lembram-se que eu expliquei a semana passada que Judá teve um papel muito importante na linhagem do Messias, né, ele é o patriarca, mas
José foi quem salvou a vida de toda a linhagem lá no Egito, né? O que é que a gente consegue enxergar nesse capítulo 30, aqui nessa primeira parte? A gente consegue enxergar que, como seres humanos, aquelas mulheres, elas eram tementes a Deus. Mas olha, existia ciúme, existia rivalidade. E trazendo como uma aplicação prática, irmãos, para nós, quando nós deixamos isto entrar na nossa vida, nós também geramos esterilidade espiritual. É por isso que tem pessoas que não crescem, não progridem na fé, por conta, muitas vezes, de inveja, de ciúme, de rivalidade, sabe? E a inveja, irmãos, a inveja, o ciúme, ela tem um poder, ela exerce um poder, né? A pessoa que desperta a inveja, você pode perceber, ele sempre tem algum problema. Não ele cria, mas alguém sempre cria com ele. Sempre assim, por conta da inveja. Mas você vai ver também aqui que aqueles que são servos de Deus, Deus protege da inveja, protege de tudo aquilo, do ciúme, né? Lá no Nordeste, no Nordeste, quando eu era pequeno, nós chamávamos isso de mal-olhado, né? Era chamado mal-olhado, eu não sei como é que chamava aqui em São Paulo. Mas lá tinha o tal do mal-olhado. Então Deus protege a pessoa, não é? E aí nós temos o versículo 37 até o 43 desse mesmo capítulo, que vai tratar ali de uma situação interessante. O que acontece? O Jacó está cansado. 20 anos trabalhando para o Labão. O Labão só enganando o Jacó. Porque qual que era a ideia do Labão? O Labão era ciumento também. E possessivo. Então o Labão não queria que o Jacó fosse embora. Então ele ficava assim, uma hora ou outra o Jacó vai embora. E ele ficava trocando o salário do Jacó. Toda vez que o Jacó fazia uma cadernetinha de poupança, o Labão falava, opa, tá ficando rico. Vou trocar o salário dele. Aí trocava para poder ele ganhar menos. Sabe? E aí, irmãos, Deus está olhando isso. E é uma coisa interessante, sabe, gente? Que eu fico assim analisando. Às vezes você, irmão, você, irmã, está passando uma situação de injustiça na sua vida há muitos anos. E você sabe que a situação é de injustiça. E talvez você pense, por que é que Deus não muda a minha situação? E aí eu pergunto para vocês, por que é que Deus não mudou a situação de Jacó antes? Por que Deus não mudou antes? Deixou passar 20 anos para mudar aquela situação de injustiça. Então, você, irmão, irmã que está aqui ou que está em casa agora, eu sei que você está passando situação de injustiça na sua vida. Você diz, isso não é justo que eu passe. Mas tenha paciência, porque Deus, ele vai mudar a sua história. Quem crê nisso, dá um amém. Deus muda a história, irmãos. Então fica tranquilo. Está injusto? Teu companheiro, tua companheira está agindo injustamente com você? Fica tranquilo, fica tranquila, porque Deus vai mudar a história, em o nome de Jesus. Então o que acontece? Deus está vendo aquilo ali, Deus fala, poxa vida, o Labão só engana o Jacó, e Deus tem um propósito com o Jacó. Lembra-se, a Rose até deu destaque na semana passada no grupo, que eu achei muito legal. Ela colocou lá no grupo a frase de efeito, que eu lancei aqui, né? Que esperar com propósito faz com que as coisas aconteçam. Esperar com o propósito, dentro do propósito de Deus. Então o Jacó, ele chega e fala assim, ô Labão, vamos fazer um trato? Porque o rebanho do Labão era enorme, né? Vamos fazer um trato? Aí ele tinha lá umas ovelhinhas listradas, umas ovelhinhas malhadas, que representava a pequena minoria do rebanho. Aí o Jacó fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, me dá as listradas, e como minha recompensa, é só o que eu quero. Só quero isso aí. Porque aí eu sei como é que trabalha, porque o Jacó era pastor, e ele conhecia as ovelhas, e a mão de Deus estava com Jacó. Isso que era o mais legal. Aí o que acontece? Ó, me dá as listradas só. O Labão olhou, meia dúzia de ovelha listrada, falou, ah, tá bom. Diante de tudo isso aqui que eu tenho, né? Porque o Labão tinha lá as ovelhas de cor sólida, né?
Tinha branca, tinha preta. Então ele pega aquelas lá e dá para o Jacó. Ele pega e dá para o Jacó. E, na verdade, na genética, o gene mais forte é o que predomina, né? É sempre o gene mais forte que predomina, seja do homem, seja da mulher. E o Jacó não sabia disso, o Jacó não entendia nada de ciência. Mas ele pega as ovelhas de cor sólida e vai trabalhar. Aí o Jacó, ele tem uma ideia, né? Está aí no versículo 37 até o 43, né? Se você ler. Não vou ler inteiro, mas a parte de destaque é assim, ó. Jacó colocou varas listradas diante dos animais nos bebedouros. Quando acasalavam ali, geravam filhotes malhados e salpicados. Aí você vai dizer para mim, mas o que isso aí tem a ver? Como é que se explica cientificamente? Para isso eu fui buscar explicação científica, não existe. Negócio de colocar a vara. Isso era coisa da cabeça do Jacó. Só que Deus entendeu a intenção do Jacó. E é aí que eu falo para vocês, irmãos, Deus age na intenção. Deus, é difícil Deus agir na ação. Do tempo que eu leio a Bíblia, eu vi Deus agir na ação poucas vezes. Deus age na intenção. Então Deus sabe qual é a intenção do Jacó. E Deus viu como ele estava injustiçado. Então o que é que Deus faz? Deus fala assim, não, eu vou ajudar o Jacó. E o Jacó foi lá na crendice dele, colocava as varas, pegava lá um pedaço de bambu, tirava uma fitinha do bambu, né? E ele ia fazendo listra. Aí colocava lá, quando as ovelhas iam beber água que acasalava, dava filhote malhado. Bom, filhote malhado era do Jacó. Parou de nascer animal de cor sólida. Só nascia filhote. Do lado de lá, que já era do Jacó, só nascia malhado, por conta da genética. Do lado de cá, que era do Labão, e o Jacó estava cuidando, porque o Labão se resguardou, né? O Labão pegou os malhados e guardou. Deu para os filhos dele cuidar. Ó, isso aqui é do Jacó, mas vocês cuidam. E eles se separaram com 3 dias de distância, então estava muito longe. Então o rebanho de Jacó crescia lá e o rebanho de Labão crescia aqui, só que para Jacó. O que a gente entende disso, irmãos? Que não adianta. Quando Deus tem um propósito na sua vida, pode vir a inveja, pode vir, como dizia lá no norte, lá, o mal olhado, pode vir o olho gordo, pode vir o que for. Não pega, Números 23, 23. Nenhum feitiço pegará em Jacó e nada de mal procederá a Israel. Então, irmãos, nós temos que ter essa mesma confiança, porque nós somos descendência de Jacó, espiritualmente, não é? Então, embora não exista uma base científica sólida para isso, a prosperidade de Jacó foi atribuído um milagre da parte de Deus, né? Deus usou o meio simples para confundir os sábios, né? Conforme nós sabemos. Ele diz que ele usa os humildes. Então, a sabedoria do mundo, para Deus, ela é tolice, que era exatamente o que o Labão achava ter, depois de ter enganado o Jacó por tanto tempo. Onde é que a gente enxerga Cristo nesse capítulo 30? A gente enxerga Cristo no cuidado de Jacó para com as ovelhas. Ou seja, Jacó, ele tinha muito cuidado com as ovelhas de Labão, embora ele soubesse que não eram suas, mas ele cuidou, fez com que aquele rebanho crescesse durante 20 anos. E ele chega um momento que ele fala para o Labão, ó, eu trabalhei para você 20 anos, você só progrediu. Só progrediu. Então, irmãos, isso aqui também serve para nós, sabe? Tem lugar que você está, seja na sua empresa, seja na sua casa, a prosperidade vem por causa de você. Sabia disso? A prosperidade vem por causa de você, por causa da bênção de Deus sobre você. Então, isso é muito legal quando a gente entende. Por quê? Porque quando a gente olha a bênção de Deus, muitas vezes você acha assim, meu patrão está prosperando. Meu patrão está prosperando. Aí eu falo para você, ele está prosperando por causa de quê? Ou por causa de quem? Está prosperando por causa da bênção de Deus sobre a sua vida. Minha empresa está prosperando. Está prosperando por causa de quê? Porque o pessoal trabalha muito? Não. Está prosperando porque você tem a bênção de Deus na sua vida. É dessa forma. E aí, irmãos, a gente entra no capítulo 31, e o que é que acontece? Nós vemos ali o versículo 41, que eu acho que é um ponto mais a se destacar aqui. Jacó diz assim para Labão, estive 20 anos contigo, 14 anos por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. E 10 vezes mudaste o meu salário.
Olha só que interessante, porque o Jacó, chega um dia que o Labão sai para uma viagem, o Jacó fala para as mulheres dele, que agora ele tem 4, né? O Jacó fala para as mulheres dele assim, ó, é o seguinte, nós vamos embora. Vamos embora e acabou a conversa. Já trabalhei de graça demais para o pai de vocês. Então vamos embora. Isso aí a gente vai enxergando. E o Labão, ele reclama disso. E é interessante que no encontro dele, não sei se você notou no texto, né? O Labão fala, ó, as filhas são minhas, os netos são meus, é tudo dele. Porque ele era o patriarca, né? O Jacó ainda não era patriarca. Porque ele estava debaixo da autoridade, da hierarquia do Labão. Então, teoricamente, o Jacó era servo do Labão. Entendeu? Então o Labão falou, ó, tudo aqui é meu. Você roubou tudo. Tudo que é meu você roubou e está indo embora. Que negócio é esse? Né? Por que você não me avisou que ia embora? Avisar, ele sabe que o Labão não vai deixar. Né? O Labão só roubou ele durante todo esse tempo. Então, olha só, irmãos, que interessante. Guarda essa frase aqui que eu vou falar para você. A paciência do Jacó revelou maturidade espiritual. Então, eu citei aqui que tem pessoas que Deus vai mudar a situação. Deus vai mudar a situação. Só que a sua paciência revela a maturidade espiritual que você tem. É assim que funciona. Muitas vezes nós não temos paciência. Mas, se nós cremos no Deus do impossível, um Deus que faz alianças, e você fez uma aliança com Ele quando você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e Ele está olhando a sua injustiça, Ele vai mudar a sua vida. Pode ficar tranquilo. Mas de que jeito que Ele vai mudar, ô pastor? Então, eu não sei. Eu só posso garantir para você que haverá mudanças. Guardem essas palavras. Né? Então, a paciência de Jacó mostra que ele esperou o tempo de Deus. Você vai entender também que esses 20 anos que ele ficou longe, vai ter ajudado numa outra situação na vida do Jacó. Que Deus segurou esses 20 anos do Jacó lá, para melhorar uma outra situação na vida dele, que a gente vai ver aqui mais à frente. Irmãos, eu acho fantástico o carinho de Deus, quando Deus ele gosta de uma pessoa, e ele tem um propósito com a pessoa, não adianta, irmão, você pode tentar burlar de tudo que é jeito, pode dar rasteira, o cidadão está levantado e não adianta, não vai cair. Não cai. Não cai porque Deus é com ele. Entendeu? Então, esperar o tempo de Deus. Eu já expliquei que o nosso tempo é cronológico, ele está no relógio. O tempo de Deus é o Kairos. É um tempo diferenciado, não é um tempo igual ao nosso. Não é? Então, muitas vezes no Cronos, nós estamos aqui agora, são 10 horas e 47 minutos. No Kairos, que é o tempo de Deus, não sabemos que hora é, mas Deus sabe a hora que é no nosso. Então, Deus sabe a hora do seu livramento. Deus sabe que horas vai ser. E é isso que você deve crer. Então, esperar o tempo de Deus. Isso mostra domínio próprio, não atravessar, que nem Abraão atravessou, não agir por conta disto, por sua própria conta, porque você pode entrar em complicações muito maiores. Não é? Então, nós precisamos pensar nisto. Existe essa situação na minha vida? Existe. Eu sei que existe. O Jacó foi vivendo, ele falou assim, eu vou viver e tal, estou tranquilo. Aí quando Deus resolveu libertar o Jacó, Deus liberta, não é? E aí, irmãos, Deus, ele vai fazer uma coisa interessante na vida do Jacó, não é? Porque o Jacó tá viajando, tal, está com as mulheres dele, está tranquilo, as crianças, e aí ele vai agora descansar. Lá no versículo 24 até o 28, do Gênesis 32, a gente tem um detalhe interessante. Olha só, Gênesis 32, o versículo 24 até o 28. Eu vou ler aqui com vocês. Olha só que interessante. Está escrito assim.
Jacó, porém, ficou só e lutou com ele. Deixa eu pegar um pedacinho antes para você poder entender. Aqui no capítulo 32, o Jacó, ele recebe uma notícia de que o Esaú está vindo ao encontro dele. Agora aqui está a história dos 20 anos. Como Deus preserva uma situação para poder beneficiar outra na vida daquele que ele tem propósito. O Jacó, ele tá indo embora. Tá indo embora, tal. E aí ele ouve a história, ó. Porque naquele tempo, o correio era de voz. Então, tipo assim, sempre que um patriarca importante, ele ia se deslocar, ele mandava batedores à frente. Então ele mandava gente na frente, tipo 1, 2 dias de distância, para ir contando para ele como é que estava a história, porque tinha muito assalto, muita coisa. E aí o pessoal veio e fala assim pro Jacó, ó, a coisa tá feia pro nosso lado, porque o seu irmão Esaú, lembra que ele tinha roubado a bênção do Esaú? Há 20 anos atrás. O seu irmão Esaú tá vindo aí, ele tá vindo com 400 homens para encontrar com você. Bom, Jacó fica com medo, é claro, né? Jacó fica com medo, ele divide o grupo dele em 2 grupos, ele pensa, se ele atacar um grupo, e ele pensar que é um grupo só, minha mulher com as crianças estão do outro lado. Eu vou com esse daqui, se eu morrer, paciência. Minha mulher com as crianças vão ficar do outro lado, vão no outro grupo. Aí ele vai pensar que é só o meu grupo, aí a gente luta aqui e tal, se mata e tá tudo certo, mas o outro grupo vai embora. Olha a providência de Deus, irmãos, para guardar as 12 tribos, né? Os 12 filhos de Jacó. E isso daí também revela uma coisa muito interessante, né? Que é exatamente a preservação da linhagem do Messias. E no caso de Jacó, ter feito esta divisão com as suas mulheres e os filhos, mostra o amor dele pela sua família. O que indica para nós o amor de Cristo para com a igreja. Cristo, quando ele vai morrer, irmãos, ele está na cruz sozinho. Mas a igreja nasceu em cima da doutrina cristã, né, com a doutrina dos apóstolos de Jesus Cristo, progrediu e Jesus morreu por ela. Então, dessa mesma forma, revela-se aqui o amor de Deus. E aí, vamos lá, e levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres e suas 2 servas e seus 11 filhos, e passou o vale do Jaboque. E tomou e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem até que a alva subiu. Vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da sua coxa, da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir porque já subiu a alva. Porém ele disse, não te deixarei, se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? Ele disse, Jacó. Então disse, não chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então, irmãos, olha só que interessante. Agora aqui nós vemos o quê? Nós vemos o Jacó, ele tira um momento para si, né, de oração, e isso aqui é muito importante da gente pegar como reflexão também para a gente. Irmãos, tem horas que Deus, ele só vai falar com a gente quando a gente estiver completamente só. Completamente só. É por isso que eu dou muito valor a momentos de introspecção. Eu busco muito, assim, embora a minha vida seja muito agitada, eu busco muitos momentos de introspecção. Para quê? Exatamente para poder meditar na vida, principalmente na vida com Deus. Então eu incentivo que vocês façam a mesma coisa. A nossa vida, ela não pode ser só uma agitação o tempo inteiro. Nós temos que ter esses momentos de paciência, de calma, não é? E às vezes é importante que isso aconteça. O Jacó, ele fica sozinho, ele luta com um anjo de Deus aqui, né? Tem outras traduções que vertem melhor. Fala que é um anjo. E ele luta e o anjo quer ir embora, o Jacó fala, não, você só vai embora depois que você me abençoar. Enquanto não me abençoar, você não sai. Aí o anjo toca na coxa de Jacó, desloca a coxa de Jacó, Jacó fica manco. O Jacó fica manco. E aí quando Jacó fica manco, aquele é o sinal que Deus deu para ele se lembrar o dia
que o nome dele foi mudado para Israel. O nome Israel significa aquele que luta com Deus, né? Ou Deus prevalece, ou príncipe de Deus, né? Lá na cultura do Oriente Próximo, mudar o nome era um ato de transformação, né? Não tem nada a ver com essa numerologia de hoje, que as pessoas mudam o nome para ter mais sorte, ou acrescentam uma letra, ou coisa parecida. Não. Aqui no caso, Deus, ele muda o nome de Jacó com um propósito. Eu não sei se vocês notaram, mas durante a pregação da semana passada e a pregação de hoje, eu já usei a palavra propósito algumas dezenas de vezes. Porque, irmãos, tudo tem que ter um propósito. Então, quando Deus ele transforma o Jacó em Israel, ele está eliminando todo um passado da história dele, e está dizendo, daqui para frente, a sua história é uma nova história. Eu vou construir uma nova história na sua vida. Da mesma maneira, eu estou dizendo a você que está em casa hoje, Deus vai construir uma nova história na sua vida. Apenas creia, você que está aqui hoje. Deus vai reconstruir. Né? Então, lá era comum, reis, sacerdotes, sempre recebiam novos nomes quando eles tinham uma missão. E conforme eu disse, né, Deus mudou o nome de Jacó para Israel para marcar o fim da sua natureza enganadora e dar início a uma nova jornada de vida, né, como pai de uma grande nação. Deus, irmãos, ele não apenas nos abençoa, ele nos transforma. E é incrível como Deus transforma mesmo, sabe? Deus transforma. Se você tinha uma vida de pecado, Deus transforma. Se você tinha uma natureza muito brava, muito agitada, Deus transforma. Mas é tudo, irmãos, no tempo de Deus. Lembra que eu falei? O Jacó, ele sai agora 20 anos depois para encontrar o Esaú. Se ele tivesse tido pressa e fosse, por exemplo, antes encontrar o Esaú, antes dos 20 anos, será que o rancor do Esaú tinha passado? Talvez não. E aí você vai analisar, você vai analisar o quê? Você vai analisar, se você depois continuar lendo, né? O Jacó, ele diz assim, ó. E Jacó perguntou, dá-me, peço-te saber o teu nome, e disse, por que me perguntas o meu nome? E o abençoou ali. E chamou Jacó aquele lugar de Peniel, porque dizia, tenho visto a face de Deus, e a face, tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. Né? E quando nasceu o sol, Jacó já manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto tocara Deus na juntura da coxa. Isso aqui é realidade. Eu estive em Israel e eu pude presenciar exatamente isso, né? Quando eles comem o frango, eles tiram, sim, esse nervo, qualquer animal que seja, eles tiram, né, esse nervo aqui. É muito legal essa parte cultural, né? E aí, irmãos, no capítulo 33, ele vai encontrar com seu irmão Jacó, aí ele fez as pazes, ele separou lá 200 ovelhas e tal, e manda na frente para o Esaú, né? Ele vai encontrar com seu irmão Esaú, né? E é muito interessante quando ele olha no capítulo 33, embora a gente não leu, mas vale a pena dar uma pinceladinha aqui, só para você não perder o time. Capítulo 33. E Jacó levantou os seus olhos, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu entre Lia e Raquel as duas servas, e pôs as servas e seus filhos à frente, e Lia e seus filhos atrás. Porém, a Raquel e José os derradeiros. Ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou e lançou sobre o seu pescoço, e o beijou e choraram. Depois levantou seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse, quem são estes contigo? Ele disse, os filhos que Deus graciosamente tem dado ao teu servo. Então aqui eles fazem as pazes, o que é bastante legal, bastante interessante, e que revela para a gente, irmãos, uma coisa importante. Nós, como servos de Deus, não devemos dar espaço no nosso coração para guardar mágoa, porque a mágoa, ela só prejudica quem a carrega.
Muitas vezes nós podemos ficar nervosos, tal. Agora, a Bíblia diz que não se põe ao sol enquanto você está irado. Isso indica que nós não deveríamos dormir com raiva de ninguém, sabe? Às vezes as pessoas nos falam coisas que nós não gostamos. É natural, porque o nosso ego, ele é assim mesmo. Na verdade, às vezes aquilo que a pessoa nos falou não é nem tão ofensivo. Mas às vezes tem gente, irmãos, eu conheço gente que guarda mágoa assim por anos, anos e anos e anos. Mas, irmãos, sabe, eu tenho uma dó tão grande, desse tipo de pessoa, não é? Eu de vez em quando fico sabendo, olha, fulano ou fulana de tal está magoado ou magoada com você, ancião. Eu falo, mas por quê? O que eu fiz? Ah, não, porque um dia você falou A ou B para essa pessoa. Eu vou fazendo assim uma cronologia mental. Um dia eu falei, mas que dia será que foi que eu falei? Aí eu fico pensando, essa pessoa já faz mais de 5, 6, 7 anos que não vem na igreja. Ou seja, ela tem mágoa de mim até hoje. Quer dizer, é uma doente mental, é o que eu posso falar, gente. Doente mental, a pessoa que faz isso só pode ser, né? Seja homem, seja mulher, seja quem for. E, infelizmente, é assim, a gente não pode guardar mágoa. E não é só a qualidade cristã isso não, isso é uma questão de saúde. Entendeu? É uma questão de saúde também, né? E aí lá no Gênesis 35 a gente tem uns detalhes interessantes, né? O Jacó, ele chega ao lugar chamado Betel, que significa casa de Deus, né? Vocês vão ver que ali tem a questão do sonho do Jacó, tal, os anjos que subiam, desciam. E aí no 35, ele agora entende o chamado dele como patriarca. E aí o que é que ele faz? Ele diz assim, livrem-se dos deuses, Gênesis 35, 2 e 3. Livrem-se dos deuses estrangeiros, purifiquem-se e troquem de roupas. Vamos a Betel, onde farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da angústia. E conforme eu citei, o nome Betel significa casa de Deus, né? Aí o que é que ele faz? Ele fala assim, ó, enterrem os ídolos, porque, irmãos, é interessante. Os ídolos que a Raquel roubou do pai dela, que eram chamados terafins, eram estátuas de ouro. E na cultura do Antigo Oriente Próximo, elas davam proteção à casa, né? O Jacó, então, agora, Deus fala com ele, né? Deus fala com ele, e ele fala assim, vamos fazer uma purificação. Vamos tirar tudo que atrapalha a nossa adoração. Então, o que é que ele faz? Ele pede para o pessoal enterrar os ídolos, se livrarem de tudo aquilo. Ou seja, irmãos, o que é que nós tiramos de aplicação prática? Muitas vezes nós temos alguns ídolos na nossa vida, de estimação. Esses ídolos podem ser pecados. Esses ídolos podem ser algo que você ama mais do que a obra de Deus. É você e Deus que sabe o que são esses ídolos na sua vida. Então você também precisa se purificar deles, não é? É difícil? É difícil. Mas é o caminho para o encontro com Deus, a santificação, não é? E aí nós vemos que a Raquel vai morrer, né? Eu fiquei com pena depois que a Raquel morreu. Fiquei chateado, sabia? Quando ela vai dar a luz ao Benjamim, ela morre. Fiquei assim triste quando eu terminei de ler o relato, né? Mas, enfim, ela morreu. E aí, irmãos, o que acontece? A gente percebe que isso também é uma figura de Cristo. Ela morre para que o Benjamim nasça. Cristo morreu para que a igreja nascesse. Se Cristo não tivesse morrido, não tinha igreja. É por isso que nós devemos nos orgulhar de fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Então nós temos detalhes bastante interessantes, né? Já eu vou terminar passando para vocês o significado do nome de cada filho de Jacó, de Israel, para você ver como a história ela é marcada pelos nomes, né? Então, lá no livro do Gênesis 29, a gente viu
semana passada, no versículo 35, a Lia ou Leia, ela dá à luz a Judá. E o significado é, agora louvarei ao Senhor. Né? Quando chega no Gênesis 49:10, o Israel ele já está velhinho. Então ele vai dar a bênção para cada um dos filhos agora. Isso era natural. E a bênção, irmãos, de um patriarca, é interessante que ela acompanhava o filho pela vida inteira. E aí ele diz assim lá em Gênesis 49:10, o cetro não se afastarás de Judá, até que venha aquele a quem pertence. Ou seja, aqui ele estava dizendo que Judá seria uma tribo régia. Seria uma tribo de onde viria o rei. Né? Porque quem usa o cetro é um rei. E aí quando a gente dá uma olhadinha com aplicação lá para o Novo Testamento, em em Apocalipse capítulo 5, versículo 5, a gente percebe que quando João num conselho, ele não vê ninguém conseguir abrir o rolo. E aí o João começa a chorar e o anjo fala para o João assim, ó, não chora. O leão da tribo de Judá venceu para abrir os livros. Né? Porque cada tribo também, eu vou falar o significado já já, cada tribo tinha um animal. Cada tribo tinha um animal. Né? Ou qualquer outra coisa que fosse símbolo da tribo. Então, eles acampavam, as 12 tribos, eu acho que eu já expliquei para vocês a formação das 12 tribos de Israel, e era o tabernáculo no meio, 3 tribos desse lado, 3 tribos desse lado, 3 à frente, 3 atrás. Era essa a formação. E cada tribo tinha uma bandeira. Cada tribo tinha uma bandeira. Que era o que eles chamavam de Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. E nesta bandeira tinha o símbolo da tribo. No caso da tribo de Judá, se você chegasse lá, você identificaria a tribo de Judá facilmente. Porque você ia ver um leão. Né? Já eu explico melhor isso para a gente terminar. Então, irmãos, o leão da tribo de Judá venceu. O leão da tribo de Judá era Jesus. É Jesus, né? E aqui a gente tira algumas aplicações práticas em tudo isso, né? Será que o seu nome lá no céu já mudou? Porque a Bíblia diz que todos nós receberemos um novo nome. Como é que Deus, ele te identifica hoje? Será que ele te identifica com os mesmos defeitos de antes de quando você não aceitou a Jesus? Esse é um ponto interessante, irmãos. Mudança de nome significava mudança de identidade. Você continua com o nome antigo ainda? Ou você mudou a sua identidade? Porque é Deus que muda lá no céu. Então eu não sei como é que Deus me chama lá no céu. Você não sabe, mas você tem um nome lá. Seu nome está marcado. E ele está marcado com uma transformação de vida que você teve. E essa transformação, ela passa a acontecer quando você aceita Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Por isso que eu digo para vocês que, embora nós não percamos a salvação, nem todo que se diz crente está salvo. Porque ele não teve a sua identidade mudada. Se você se tornou crente e não houve mudança na sua vida, desde que você se tornou crente, eu lamento dizer, irmão, você está com problema. Está com problema de fabricação. Tem que orar, verificar, falar, ó, preciso ver o que está acontecendo comigo. Mas, pastor, meu gênio é assim mesmo. Mas gênio transforma, irmão. Eu transformei o meu. Gênio transforma, Deus transforma. Não tem isso. Às vezes, tem problemas. Mas você, por exemplo, se você sair daqui para ir a São Paulo e o seu carro furar o pneu 20 vezes, aquele pneu está com problema. Se furar uma vez, é uma possibilidade. Onde eu quero chegar com essa ilustração? Eu quero chegar ao seguinte: se a sua personalidade mudou, ela tem que ter mudado. Tem uma hora ou outra que você vai pisar na bola. Mas você não vai ficar pisando na bola constantemente. Quem compreendeu o que eu falei? Então, irmãos, Jacó, ele vivia enganando. Jacó era igual o João Grilo, lá do Alto da Compadecida. Se você não, aliás, é um filme legal. Se você não assistiu, eu recomendo que assista. Do Ariano Suassuna, que, aliás, é um grande escritor, né? Então, o Jacó era igualzinho o João Grilo. O negócio dele era só enganar.
Até Deus abençoando ele estava enganando o Labão. Ele era desse jeito. Mas chega uma hora Deus fala assim, não, acabou esse negócio. Agora você vai ser o Israel, se respeite. Como diz no exército, né, Carlinhos? Tome tento. Tome tento agora, né? Os mais antigos dizem isso aí também. Tome tento. Ou seja, tome sua linha, tome jeito. E aí Deus fala com ele. Então, irmão, você hoje que está aqui, você que está em sua casa, você está vivendo como Jacó ou você está vivendo como Israel? Você mudou a sua vida, está tudo certo, está mudando, está progredindo. Eu sempre digo que crente tem que estar escrito assim, ó, é em constante obra ou em processo de fabricação. Então, se é em processo de fabricação, se você chegou numa casa, ela está no alicerce hoje, a tendência, semana que vem, ela tem uma parede construída, concorda? Ela não vai ficar o tempo inteiro no alicerce. Então, você também, como crente, tem que ir progredindo. Por isso que Paulo disse, Hebreus capítulo 5, abandonem os rudimentos da doutrina, cresçam. E crescer não significa que você vai conhecer tudo, você vai se tornar um teólogo, nada disso. Crescer em maturidade, tomar jeito, mudar, pecava, não peque mais, você entendeu? Era iracundo, procure analisar onde você está errando, ore para que Deus transforme a sua natureza. É dessa forma, irmãos, que funciona a vida do cristão, né? Será que você está disposto a enterrar os ídolos que você ainda carrega? Quem vai saber quais são os ídolos que você carrega? Faça uma consulta ao seu coração. Tudo aquilo que for mais importante para você do que a obra de Deus é um terafim que você tem escondidinho no seu coração. Precisa jogar fora, precisa enterrar. Então, irmãos, hoje o Espírito Santo nos diz que hoje é o dia de ser transformado. Jacó agora passou a ser chamado Israel, que significa príncipe de Deus, né? Aquele que lutou com Deus. Olha que interessante isso. Então, você também tem um nome lá no céu. E você precisa valorizar esse nome. E toda vez que você age em não conformidade com o nome que está escrito lá no céu, você está sendo carnal. É por isso que nós precisamos meditar bastante, irmãos, na nossa vida como cristãos. Só uma palhinha para vocês saberem ou lembrarem, né? Porque isso aqui é base de algumas pregações futuras que eu ainda vou fazer. A ideia do Gênesis 29 até o 35 é mostrar para vocês a formação da linhagem do Messias e a sua origem. Ela começa com Abraão, Isaac e Jacó, mas a ênfase está em Jacó, com as suas 12 tribos e com seu filho Judá. Então, o Rúben, a mãe dele era Leia ou Lia, Rúben, Simeão, Judá, Issacar, Zebulão, todos eles eram filhos de Lia. Eu acho que devia ser interessante, né? Porque eles sabiam de quem era a mãe deles. Então, eu acho que havia até uma certa rivalidade entre os meninos, né? Porque, ó, essa aqui é a nossa mãe, né? Essa aqui é a nossa mãe, tipo assim, esse aqui é meu meio-irmão, né? Eu acho que era legal isso aí. E aí nós temos o Dan, o Naphtali, que eram filhos de Bila, serva de Raquel. Dan e Naphtali. Depois nós temos o Gade e o Aser, que foram filhos de Zilpa, né? A serva de Leia. Depois nós temos o Benjamim, que foi de Raquel. E aí entram também duas outras tribos, né? Porque Levi sai. Então entra a tribo de Efraim e a de Manassés, que são filhos de José. O José, ele recebe uma herança interessante, né? Ele recebe uma dupla herança, né? Com 2 filhos, e os 2 filhos dele são contados agora como filhos de Israel. Não é? Lembra que o Labão falou assim, é tudo meus filhos. Agora, ele como patriarca, ele ordena que os 2 filhos do José agora, teoricamente, são filhos dele também e vão fazer parte, vão ter herança nas tribos. Isso aqui é muito legal de você entender. E aí, irmão, então, olha só, eu falei que cada tribo tinha um símbolo. Você chegasse em Israel, eu quero saber onde é que está a tribo do Judá. Você olhava lá, você encontrava a bandeira dele, o que é que tinha na bandeira dele? Um leão, estava lá o leão na tribo de Judá. Aí na tribo de Rúben, tinha a mandrágora, né? Se você leu lá o relato, eu pedi que vocês lessem, você vai ver que chega um momento que o Rúben leva para Leia
algumas mandrágoras que ele pega no campo, e aí a Raquel fica querendo, não dá para mim e tal, não sei o quê. Aí deu acordo, né? Assim, então você dorme com ele hoje, porque devia ser jogo duro pro Jacó também, né, irmão? Tinha uma rotatividade, né? Aquelas mulheres, que elas ficavam fazendo, tinha uma tabela, né? Bom, hoje é dia de quem dormir com quem, né? Tinha esse negócio aí, pastor. Hoje é dia de quem? Hoje é meu dia. Então, era meu dia hoje, mas se você me der essas mandrágoras aí, você dorme com ele. E pro azar da Raquel, o dia que o cara foi dormir com a Leia fica grávida de novo. Pro azar da Raquel ou pela providência de Deus. E aí, o que ocorre? Então, vamos lá. O Judá, filho da Leia, ele tinha na bandeira dele uma mandrágora ou um homem. Então, você chegava, cadê a tribo do Rúben? A tribo do Rúben, cadê? Olha lá, é aquela lá, aquela bandeira. Simeão tinha uma espada, né? Ou o desenho de uma cidade. A tribo de Levi, que ela para de ser contada dentro das 12 tribos, porque ela é separada para o serviço sacerdotal, o símbolo dela era o peitoral sacerdotal, o peitoral de Arão. A tribo de Judá era um leão, né, conforme citamos. A tribo de Dan era uma serpente ou uma balança, dependendo, ele queria usar qualquer uma das duas. A tribo de Naftali era uma corça ou uma oliveira. A tribo de Gade era uma tenda ou uma tropa. A tribo de Aser era uma árvore frutífera ou um pão. A tribo de Issacar era um jumento forte ou o sol. A tribo de Zebulão era representada por um navio ou por um porto, estava ligada ao mar. A tribo de José, o símbolo dela era o feixe de trigo. Lembram-se que José vai sonhar com esse feixe de trigo? E a tribo de Benjamim era um lobo, né? Ou a mão direita, conforme nós vemos. Então, irmãos, não precisa decorar nada disso. Isso é para você saber que existe uma cultura, existe uma história por trás da linhagem do Messias. Se Deus permitir, a semana que vem eu vou dar ênfase na tribo de Judá, principalmente, e nós vamos ver um pouquinho da trajetória da tribo de Judá para chegar até o Messias. Porque é o que interessa para a gente. Vai ser muito legal, eu peço aos irmãos que não percam essa pregação da semana que vem, porque essa série aqui eu já estou fazendo ela debaixo de oração, para que os irmãos compreendam exatamente onde a sua fé está. E para que os irmãos compreendam que nós, embora humanos, temos a graça de Deus hoje, e aquele povo também tinha a graça de Deus e não tinha essa questão de tanta espiritualização. Eram seres humanos vivendo e Deus conduzindo, porque Deus é o Senhor da história, para trazer o Messias. Tá bom? Então nós ficamos por aqui. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Eu espero que tenha ajudado os irmãos, tenha dado mais alguma base para vocês sobre este assunto da linhagem do Messias. Você que está aí nos assistindo, muito obrigado. Coloca aí o seu nome também, para edificar os outros. E vamos mandar um abraço a todos agora. Se você gostou da pregação, se você acha que te edificou, pode escrever aí, gostei e tal, não sei o quê. Isso é bom, é um time legal para a gente. Vamos começar aqui com o nosso irmão Mário e a irmã Vani, que estão lá em Valinhos. Um grande abraço para vocês e para os outros irmãos aí em Valinhos também. A nossa irmã Albaniza, a nossa irmã Iraci, a Maria Aparecida Ávila, o nosso irmão Natan Soares, lá de Suzano, Juraci, nossa irmã Maria Pereira, o Fábio Diego, a Laura Freitas, a nossa irmã Jacinete Barreto, juntamente com o irmão Dalmo Barnabé, a Márcia P5, a Nancy Santos, o Guilherme Bonatti, a Vera Venâncio, o nosso irmão Tarcísio Lamarque, a Antônia Mota, a nossa irmã Maria Aparecida Constantino Mota e nosso irmão Áureo, a Dalva Picácio, a nossa irmã Elza Jardim, a Maria Silva, a Milânia, a nossa irmã Mara Cosme, a nossa irmã Pompeia, juntamente com o Adriel, Deus abençoe.
Vamos lá, quem mais aqui? Deixa eu achar aqui. A Suélia, juntamente com o Luiz Carlos. O Eduardo também, que hoje não pôde estar presente. Aliás, um abraço para o irmão Belo, que deve estar assistindo. O irmão Belo, o pastor Roberto, ora no final pelo Belchior, sogro do irmão Belo, Belchior. É só você lembrar. Fui com medo de avião. Essa é do tempo do Carlinhos. Você não alcançou, mas é do tempo do Carlinhos essa daí. Belchior, tá? O nome do irmão, o sogro do irmão Belo, que está na UTI. Tomou um tombo, machucou a cabeça e está na UTI. Então ora por ele, tá bom? Nossa irmã Elza Jardim já foi, Jacinete já foi. Antônia Mota, a nossa irmã Rita Ferreira, juntamente com seu marido, seu filho. Olha o Belão aqui, ó, dando um bom dia pra gente, assistindo a reunião. A nossa irmã Maria Pereira, irmão, eu já fui uma ovelha, me tornei uma leia. Hoje sou uma leia adestrada. Legal. O Eric Saor dizendo que a mensagem foi maravilhosa. Alguns irmãos aqui dando amém. O Maurício dizendo que gostou da mensagem, legal. A Nancy Santos agradecendo e dizendo que gostou muito. Sil Santos também, gratidão. Micaele Santos, gratidão, sempre ótima reunião. A irmã Maria Aparecida Mota, uma semana de vitórias, pregação maravilhosa. A Albaniza gostou, o Eric gostou. A Nini Magaldi que foi ótima pregação. Gente, qual o horário que abre de domingo? Bom, a nossa pregação começa exatamente, pontualmente, todos os domingos, às 9h30. E depois que a gente termina de falar, a gente tem sempre uma mensagenzinha para você. Então, depois que a gente terminar, continua aí para você ouvir que mensagem maravilhosa. A nossa irmã Mara Cosme, ela diz, sim, excelente pregação, ancião Edson Reis. Deus a todos, uma semana abençoada. Legal, o Ide Varjão. O Eric... Pela Bíblia, o culto sempre começa às 9h30, valeu. A Jacinete Barreto, gratidão, ancião, pregação muito edificante, Jesus te abençoe grandemente. E o Eric dando aqui um agradecido. Bom, você que está aí, ainda tem tempo de colocar o seu nome aí, se você quiser, para edificar os outros irmãos também, tá bom? Vamos orar agora, e depois eu vou dar a bênção apostólica já. Então fica aí, receba a bênção apostólica da parte de Deus também, tá? Vamos orar, pastor Roberto. Amém. Glória a Deus. Coloca de pé. Vamos agradecer ao Senhor por mais esse dia maravilhoso, né? Que você veio até aqui na casa dele. Amém? Pai Santo, Pai querido, Deus, poder e glórias. Primeiramente, Pai, te damos graça por estarmos aqui reunidos neste domingo de manhã. E estamos aqui, Senhor, somente para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito durante esta semana. E por tudo, meu Deus, que o Senhor vai fazer ainda em nossas vidas até que o Senhor venha nos buscar. Te agradeço, Senhor, também e te damos graça, Pai, pela vida, pela paz, pela saúde, pela alegria e por tudo, Pai, que até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos levantado, tem nos animado quando nos sentimos fracos, Pai. Obrigado, Senhor. Peço a Ti, meu Deus, que o Senhor continue nos abençoando, Pai, desde o menor até o maior. Abençoa aqueles também que não puderem estar na Tua casa hoje, Pai. Às vezes tiveram um compromisso e não deu tempo de estar aqui. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelos ofertantes dessa casa. Que o Senhor venha, Pai, prosperar cada dia mais e mais. Prospera, Senhor, no salário, no trabalho. Prospera, Senhor, espiritualmente também, Pai. Te damos graça, Senhor, por tudo. Obrigado, Pai. Assim eu oro. E eu te agradeço em nome de Jesus. E quero orar, meu Deus, especialmente para 2 pessoas, Pai, que estão doentes. Uma, o nome dela é Frei, está com câncer no intestino. A outra é o Belchior, Pai, que caiu, bateu a cabeça e está internado na UTI. Senhor, o Senhor os conhece, o Senhor sabe tudo, Pai, que acontece na nossa vida e na vida. Então eu peço a Ti, meu Deus, que seja feita a Tua vontade na vida dessas 2 pessoas. Se for de curar, que o Senhor cure, Pai. Mas o Senhor os conhece e sabe. Assim eu oro e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Que a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de vocês, as consolações do Espírito Santo e o amor de Deus Pai. Que a sua face brilhe como óleo e que no seu coração seja ministrada a paz. Semana de vitória para todos os irmãos que assistiram a essa reunião, em nome de Jesus. Chegamos ao fim deste tempo especial de comunhão. Que
Que esta casa seja para você um refúgio de bênçãos, um espaço onde sua fé seja fortalecida, seu coração renovado e sua alma alimentada pela palavra de Deus. O culto termina aqui, mas a adoração continua em cada passo das nossas vidas, através das nossas atitudes e palavras. Que o Senhor derrame sobre você bênçãos abundantes, fortaleça a sua fé e ilumine seu caminho, e que sobre ti derrame a sua paz. Não esqueçam de se inscrever se você não for inscrito e de deixar um joinha para que essa palavra chegue mais longe. Assim, eu e você cumprimos o ID de Jesus, de pregar o Evangelho a toda criatura. Uma semana abençoada em nome de Jesus!